Fala aí, meu brother, beleza? Tudo bem? Meu nome é Adam Oliveira e você está no canal Marido Original. Então, se você acredita na família, acredita no seu casamento e entende que o casamento não é uma instituição falida, cara, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo porque ele pode chegar a lugares e ajudar pessoas que você nem imagina. De repente, talvez você não ache esse vídeo tão útil assim pra você e você pode estar até legal naquilo que a gente vai trocar ideia hoje, mas pode ter certeza que isso pode ajudar alguém que de repente você nem conhece. E o tema do vídeo de hoje é: vire criança para que seu filho se torne um adulto no tempo certo. Cara, eu tenho o costume de treinar, né? Correr um pouquinho, a gente perder um pouquinho essa pancinha pra gente ficar legal pra nossa esposa. Ficar saudável também, né? Nesse tempo de pandemia a gente comeu muita besteira, ficou muito tempo em casa e de repente se desleixou um pouquinho com a nossa saúde. E eu tenho tentado, né, pelo menos, manter uma vida saudável. E aí eu tenho esse costume de correr e tal, e as minhas filhas são pequenas. Tudo eles querem fazer junto com a gente. Eu fui correr e a minha filha falou: posso ir com você, pai? Aí eu pensei: cara, de bicicleta dá até pra ir, né? Ela vai pedalando ali, eu vou correndo do lado dela, aquele treino e beleza. Só que aí eu levei a minha filha mais velha e ela começou a pedalar. Só que a velocidade que ela tinha não era o suficiente para me acompanhar. E aí eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado com isso, porque eu tava ali para treinar, tava ali com toda a minha capacidade, cara, eu consigo correr mais rápido do que isso. Enfim, não consegui correr, tive que caminhar, só que ela ficou muito feliz, né? Porque ela tava junto comigo, ela tava ali dando uma pedaladinha e eu fui caminhando. Quando eu terminei de fazer todo o circuito que eu faço, de 2,5 km mais ou menos, me veio um pensamento que eu achei no mínimo interessante. Eu entendi que eu deveria descer o meu nível ao nível do meu filho, da minha filha no caso, para que ela se sentisse importante ali junto comigo. E a grande realidade, cara, é que a gente vive em tempos de uma geração um pouco rebelde. Na verdade, uma geração fast food, onde tudo tem que ser do jeito deles, onde os jovens, os adolescentes, as crianças querem tudo do jeito deles e você não pode contrariar isso. Na verdade, você é o grande vilão da história. Você, como pai que deveria estar junto com ele, ele deveria confiar em você. Cada vez mais os filhos dão menos ouvido para mim e para você como pai. Só que existe um grande perigo nisso. Eles estão se tornando cada vez mais adultos despreparados, adultos fracos para as coisas do dia a dia e muitas vezes com a mente fraca para resolver, às vezes, pequenas coisas. E isso tem muito a ver com a nossa criação e esse afastamento do nível do nosso filho para o nosso nível. Só que juntamente com essa ideia onde eles não precisam de nós, eles estão cada vez mais dependentes e a gente tem criado os verdadeiros bebezinhos, onde nos 20 e poucos anos eles ainda são dependentes de nós como pais. Sabe, eles querem tudo mastigadinho. Cara, eu vejo às vezes crianças de 12 anos que não conseguem fazer o próprio leite. Quem vai fazer o café da manhã ainda depende do pai e da mãe para fazer um Nescau. É brincadeira, desculpa lá, Nescau, Toddy aí, não sei qual que é o teu gosto. Essa é a grande realidade. A gente tem criado bebezinhos. Ao mesmo tempo que eles querem tudo do jeito deles, eles ainda dependem de nós para muitas coisas e coisas pequenas. E às vezes as coisas pequenas que nós fazemos para eles vão atrapalhar lá no futuro deles. Existem vários fatores que podem atrapalhar essa criação e essa evolução do nosso filho, esse amadurecimento do nosso filho. Mas hoje eu queria citar três, pelo menos. Três fatores onde contribuem para uma geração de vidro. E a primeira delas é a sua falta de tempo de qualidade com o seu filho. Talvez, de repente, você é uma vítima dessa falta de qualidade de tempo que os seus pais não tiveram com você. Mas hoje você tem a oportunidade de acertar essa primeira falha, esse primeiro item que pode tornar o teu filho fraco, o teu filho de vidro e inconsistente para as coisas do dia a dia. Cara, acredite, eu sou um adulto que tenho várias coisas para resolver, tenho várias coisas do trabalho para resolver e muitas vezes eu chego do trabalho e ainda estou resolvendo coisas do trabalho. Ou então qualquer outro tipo de problema, uma conta para pagar, algo da família para resolver e os nossos filhos estão ali nos pedindo atenção. Eu vou te dar um exemplo que com certeza, olha, eu não vou te dar 100% de certeza porque eu não te conheço, mas eu tenho quase certeza de que você já se pegou na seguinte situação. Você está lá com o seu celular resolvendo seus problemas, o seu chefe está falando com você, às vezes é algo tão importante e o teu filho não sabe o que você está resolvendo ali. Ele está te pedindo atenção. Aí você faz o seguinte:
Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer com seu filho. Ou você fala para ele, fala, ó, o papai tá resolvendo algo importante aqui no celular, né? E já já eu vou te dar atenção, tá bom? Ou então você para o que você tá fazendo e olha pro seu filho. Essa troca de olhar, essa atenção que você dá faz com que ele se sinta importante, se sinta relevante aquilo que ele vai falar para você, e você acaba descendo o nível dele ali. Você acaba se tornando uma criança. E quando você faz isso, você dá atenção pro seu filho, você vai estar plantando algo sensacional na vida dele. No futuro ele vai ter uma boa autoestima, ele vai entender que a palavra dele tem valor para alguma coisa, ele vai ter você como referência de criação para os filhos dele, não vai replicar de repente isso que você tem feito, isso que eu tenho feito. Então você vai estar semeando algo muito importante na vida do seu filho. Além de todas essas coisas, ele vai entender que você é uma referência para ele e ele vai te ter como referência não apenas nisso, mas em outras coisas que vão ser muito importantes para ele. E o segundo tópico que pode criar o seu filho fraco, o seu filho de vidro, são as suas palavras negativas. Sabe aquele tipo de frase que acaba deixando seu filho para baixo e você nem percebe? Tipo, você é burro, você não faz nada direito, eu não sei nem porque que eu pedi isso para você, eu sabia que não ia dar certo, tudo que você faz igual a sua cara. Se você usa esse tipo de frase, se você já falou isso pro seu filho, para de fazer isso imediatamente. Você não tem noção do que você está fazendo, não somente no presente na vida do seu filho, mas no futuro, onde ele vai precisar enfrentar outras coisas. E esse tipo de coisa, não que isso vá tá nítido na mente dele, mas inconscientemente ele vai estar lembrando, eu sou burro, eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade de resolver tal coisa. Isso em todas as áreas da vida dele, seja no trabalho, seja no casamento dele ou até na própria criação dos filhos dele. Então pare com essas declarações, por favor. O mundo já está cheio de coisas e pessoas que vão falar isso para o seu filho diariamente, onde ele vai ter que reprogramar a mente dele várias vezes, onde ele vai ser massacrado. A gente vive num mundo que não é legal, você sabe disso, a gente vive num mundo muito injusto, onde muitas pessoas, os chefes, os professores, quando ele for fazer uma prova, em todo o tempo ele vai ter que ter isso dentro dele, e o que vai estar na mente dele é aquilo que você está semeando hoje. E a terceira coisa é, não dê tudo de mão beijada para o seu filho, dificulte a vida dele. De repente esse tópico pode até parecer um pouco divergente daquilo que a gente trocou uma ideia até agora, mas sabe as pequenas coisas? Comida no prato, aquele Nescauzinho pronto, cafezinho na mesa, ou todos os desejos, tudo aquilo que seu filho pede você dá. Eu te entendo, talvez você passou por uma infância difícil, talvez os seus pais não puderam dar aquilo que você queria, o que você sempre pediu, e hoje você de repente até tem condições, ou não tem, mas você faz de tudo para realizar todos os desejos do seu filho. Mas acredite, isso não é bom para ele. Eu não estou aqui para te ensinar a criar o seu filho, mas eu tenho algumas experiências com a minha própria vida e de repente estudando um pouco, eu aprendi um pouco sobre isso. Então, dificulte a vida do seu filho em alguns aspectos. Sabe por que eu te falo isso? Porque amanhã ou depois o seu filho vai ter que ouvir não. Ele vai ouvir não do chefe dele, ele vai ouvir não da professora ou do professor dele, em algum momento ele vai ouvir não. Ele vai ouvir não para aquele concurso que ele prestou, ele vai ouvir não de várias formas. E se você nunca ensinou o teu filho a ouvir não, lá na frente isso vai prejudicar ele. Porque qualquer coisa vai ser descartável para ele. Ah, isso veio como negativo para mim, então eu descarto. Seja isso nos relacionamentos dele, seja isso num curso que ele está fazendo, que ele se prontificou a fazer aquele curso e aquilo de repente não está do jeito dele, não está agradando ele facilmente vai desistir daquilo. Porque ele sempre teve aquilo de mão beijada para ele. Então ele não vai ter a garra, ele não vai lutar, não vai batalhar por aquilo que é importante para ele. E acredito, qualquer tipo de liderança que ele tiver na vida dele, onde ele vai ter que ouvir não, ele não vai saber ouvir esse não, ele não vai saber lidar com esse não, e isso vai prejudicar. Cara, então eu queria te incentivar a mergulhar no mundo do seu filho. Traga ele para perto, traga ele para o mesmo nível que você. Faça com que ele entenda que ele é importante para você e que ele é como as coisas de adulto. Ele entende essa diferença entre coisas de adulto e coisas de criança, mas você tem que mostrar para ele que ele é importante para você.
traga ele para o seu nível, mergulhe na vida dele e torne ele algo importante de fato para você, não como fingimento, não como forçação de barra, mas invista na vida do seu filho, porque se você investir hoje, mais para frente você vai ver o seu filho decolar profissionalmente, você vai ver seu filho decolar como um pai, decolar como um líder aonde ele for, onde ele precisar exercer qualquer tipo de liderança ou resolver qualquer tipo de problema, ele vai estar preparado, porque ele vai lembrar, o meu pai estava comigo, o meu pai é um exemplo para mim. Então, cara, eu estou aqui para te incentivar. Se torne uma criança, leve o seu filho ao teu nível e veja ele decolar. Quando eu falo em ser marido original, eu não tô aqui para te dar uma receita de bolo onde você vai seguir passo a passo e vai dar certo. Eu estou te falando como marido original porque eu acredito no seu potencial, acredito que você pode extrair o que tem de melhor. Então, quando eu falo de originalidade, eu falo que você é único. Você vai ser único para tua esposa, você vai ser único para os teus filhos, assim como eu tenho buscado ser, extraindo o meu melhor para oferecer para eles. Eu estou aqui para te ajudar e acredite, eu estou elevando o nível de exigência na minha própria casa, porque eu estou aqui em público falando de algo que eu preciso melhorar todos os dias. Eu não sou perfeito, eu tenho 12 anos de casado, mas eu estou aqui dando a cara a tapa de verdade, porque eu acredito na família, eu acredito no seu casamento e acredito na criação dos seus filhos. Então eu estou aqui para te ajudar de verdade. Não me entenda como se eu estivesse querendo te ensinar a criar o seu filho, nem como ser um marido. Mas eu estou aqui porque eu acredito em coisas que são pequenas, que podem gerar frutos grandiosos para você e para a tua família. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Então, aquela frase de sempre, compartilhe o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo, curte o nosso vídeo, que você vai ver que esse tipo de conteúdo pode ajudar muita gente. E eu te agradeço por me acompanhar até aqui. Valeu!